Olá, abençoados, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e estamos juntos mais uma vez e glória a Deus por isso. Se inscreva hoje mesmo, aperte o sininho aí dando like, André gostei, comentem à vontade, claro, compartilhem aí nas redes sociais que vocês pertencem. Bom, queridos, vamos começar então a falar sobre esse tema aí, né? Como íamos falando aí no início dessa mensagem, essa nova série tem esse objetivo de mostrar se as práticas cristãs de hoje têm na Bíblia e mostrar o ponto de vista da Bíblia e não do homem. Então, algumas perguntas serão respondidas nessa série, ou hoje, nesse primeiro, que vamos falar sobre o dízimo, ao longo desse vídeo. Por exemplo, o dízimo tem base bíblica? Será que encontraremos na Bíblia base para entendermos o dízimo como sendo algo bíblico? Vamos ver também o que Jesus falou sobre o dízimo. Jesus falou sobre o dízimo, André? Vamos ver isso na mensagem. Vamos ver também como os primeiros cristãos cobravam, né, o dízimo ali, como era aceito entre as primeiras comunidades cristãs que passou a existir depois da morte de Cristo. E quando foi estabelecido na igreja como um mandamento, como uma ordem. Vamos ver essas, são 4 etapas, ou 4 perguntas que serão desenvolvidas ao longo dessa mensagem. E eu já quero começar falando se a primeira pergunta, né? O dízimo tem base bíblica? E aí, abençoado, o que você acha? A resposta é sim, não é, abençoado? Claro que tem. Porém, nunca foi dinheiro. Esse é o primeiro ponto de partida. No Antigo Testamento, o dízimo se apresenta como um costume antigo. Já no livro de Gênesis, vamos encontrar Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. Foi isso mesmo que Abraão fez. Abraão deu seu dízimo a Melquisedeque. Está lá registrado em Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20. Está aí ressaltando para vocês, né? Então, amados, com a libertação, né? Com a libertação do povo do Egito, e a legislação dos sinais se fazendo presente, a lei de Moisés, a lei mosaica, ou a lei de Deus dada a Moisés, o dízimo passou a fazer parte de uma instituição legal, com Moisés. Então, ali era necessário para o sustento e manutenção do templo. Amados, em referência à instituição e uso do dízimo, nós podemos citar as seguintes passagens. Eu vou abrir aqui para vocês, para melhorar. Vamos lá. Podemos citar a seguinte passagem. Sobre as ofertas, está lá registrado em Êxodo, capítulo 35, do versículo 20 ao versículo 29. Sobre o dízimo em si, Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 34. E o dízimo para o serviço do Senhor também está lá em Deuteronômio 14, versículos 22 ao 29. Agora, eu quero fazer aqui uma nota bastante importante nessa mensagem, que vale a pena ressaltar isso, que a institucionalização de tudo o que aconteceu antes da lei, né, porque várias coisas aconteceram antes da lei, né, antes de vir a lei de Deus dada a Moisés. Tudo que aconteceu lá em relação a Deus foi legalizada na lei de Moisés. Portanto, todas as práticas e costumes feitos antes da lei, quando surgiu a lei, passou a se encontrar dentro dessa lei. Tudo que está nela também passou a existir de forma legal na lei de Moisés. Também, quando ela foi tirada, isso é importante, tudo o que está nela também deixará de existir. Vamos dar um exemplo assim bem prático para que vocês possam entender melhor como funciona isso, né? Você imagina se todos os empresários do Brasil, né, se reunissem hoje. Claro que eu estou falando isso hipoteticamente, tá bom, amados? Então, nesta reunião, os empresários resolvessem dar 5% a mais, né, dos seus lucros para o governo. Você imagina se os empresários se reúnem e falam, vamos dar 5% a mais para o governo. Amados, se você é empresário, me perdoa, tá bom? Eu sei o quanto vocês sofrem pela carga tributária desse país, mas eu estou dando só um exemplo.
Então, a partir desse hipotético acordo entre os empresários, entre os cavaleiros, os empresários passariam, então, a dar 5% do seu lucro para os cofres do governo. E assim fariam um grupo empresarial brasileiro, né? Por livre e espontânea vontade, não sendo obrigados, contribuiriam ali 5% de seus ganhos. Porém, vamos imaginar em um determinado momento, o governo quisesse legalizar essa doação, essa prática. Então, a partir daquele instante, não seria mais uma oferta voluntariosa de 5%, e sim o governo passaria a cobrar isso como uma obrigação. Amados, e se mais tarde o governo, imagina só, se esse mesmo governo abolisse essa mesma lei que ele criou, aquela oferta de 5% dos empresários passariam a ser novamente voluntariosa. Porém, se nessa liberação o governo criasse uma vírgula nessa lei, desautorizando aquela oferta, porém com o seguinte parágrafo: a partir de agora, todo empresário que doar 5% ao Brasil serão considerados passíveis de punição. Então, logo, todos os empresários que ainda pudessem dar ou doar os 5% para o governo, eles poderiam ser punidos. Ninguém conscientemente faria mais essa doação, certo? Vocês entenderam, abençoado? Então você imagina que em determinado momento um grupo de pessoas passou a doar por livre e espontânea vontade. E em um determinado momento o governo resolveu legalizar aquela oferta, né? Aquela contribuição voluntária. A partir de hoje eu criei um imposto de 5% aí para vocês darem. Mas também esse mesmo governo, mais lá na frente, ele faz uma desautorização dessa lei, não é mais obrigado. Porém, determina que aqueles que continuarem dando 5% serão passíveis de condenação na justiça. Vamos imaginar hipoteticamente falando, tá bom? Então, é mais ou menos para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Porque muitos eles se apoiam a continuar dando dízimo porque eles falam que o dízimo foi feito antes da lei. Sim, o dízimo, a primeira vez que aconteceu o dízimo, conforme eu falei que foi Melquisedeque, foi realmente antes da lei. Porém, na lei, ela foi legalizada. E ela estava englobada dentro da lei de Deus. Em um dado momento, a lei deixou de existir. Logo, também aqueles que defendem o dízimo porque foi feito antes da lei, defendem que também esse dízimo pode ser pago em graça. E não é assim que funcionam as coisas. Agora, mais uma vez aí os empresários que assistem às nossas mensagens, um forte abraço, tá bom? Eu acompanho o sofrimento de muitos empresários com a pesada carga tributal que tem esse país. Vocês sabem melhor do que eu isso aí. Então, abençoados, eu quero combinar uma coisa com vocês. Não vão embora, tá? Porque essa mensagem vai te surpreender. Fica comigo até o final, tá bom? Fica comigo até o final. Se você vai ficar, bate aqui comigo e vamos ficar prosseguindo. Então, amados, chegamos à conclusão que o dízimo tem bases bíblicas, porém, nunca foi dinheiro. Agora vamos ver a parte onde foi legalizado o dízimo e o que era o dízimo. E se encontra em Levítico, né, está aqui Levítico, capítulo 30, do versículo ao 32, que diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Ou seja, se aquela pessoa, alguém, né, resgatar ali alguma coisa, tirar alguma coisa daquilo que foi ordenado para o Senhor, esse camarada sofrerá e terá que pagar com a quinta parte, ou seja, pela metade, né, abençoados, sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Amado, aqui está bem claro, tá bom? Aqui está muito claro. E quando o próprio Senhor diz que era para ele, isso era um simbolismo. Claro que para Deus ninguém dá nada, né? Como é que você pode pegar algum material e dar para Deus? Então, tudo o que se arrecadava ali ia para a tribo de Levi. Pois essa tribo, eles ficavam responsáveis pela manutenção do tabernáculo. E mais tarde o templo era dessa tribo. Era ali que era nomeado todos os sumos sacerdotes dentro de Israel
foi nomeado da tribo de Levi. E isso está registrado para os abençoados que gostam, anotem aí, em Números capítulo 18, eu não vou ler sobre isso, tá bom? Agora, um detalhe bastante interessante que eu quero trazer para os abençoados. Por que a tribo de Levi foi a tribo escolhida, né, para fazer a manutenção do templo? Porque na divisão das terras, quando Moisés chegou ali na terra prometida, ou não Moisés, mas quando Josué chegou na terra prometida, ele ficou de dividir as terras. Então o que aconteceu? A tribo de Levi ficou sem terra. Então resolveram declarar que aquela tribo seria responsável então pelo tabernáculo de Deus, tá bom? Então, em resumo, o dízimo, né, a lei do dízimo, era tudo o que fosse produzido pela natureza e deveria ser reservada uma porção, 10% para Deus. E esses 10% era entregue no santuário. Agora, tem uma passagem em que os fãs ardorosos do dízimo, aqueles que defendem o dízimo hoje em dia, né, defendem que dízimo é dinheiro, eles encontram uma passagem em Deuteronômio, eu vou ler com vocês, do capítulo 14, do verso 24 ao 26, onde se fala sobre dinheiro. Vamos ler, abençoados, porque aqui o sistema adora essa passagem aqui e eles jogam mesmo na cara dos abençoados, tá aí. E quando o caminho se for tão comprido, que os que não possas levar, está falando a respeito do dízimo, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, para essas pessoas que estavam longe, que não poderiam chegar ali com aquilo que eles produziam, então, o que a ordenança falava? Deus falou ali, então vende-os e ata o dinheiro à tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte. Olha, eles bebiam, tá? E por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Meus amados irmãos, como vocês podem notar, assim sem fazer nenhuma análise mais profunda no texto, nós vemos que isso não tem a ver com pagamento em dinheiro por exemplo, a tribo de Levi, não é verdade? O que está dizendo aqui? Que aquele que não pudesse transportar o dízimo das suas colheitas ou criações, por ser longe demais, poderia ali vender estas coisas e depois comprar o que quisesse com aquele dinheiro, para comer e beber perante Deus. Então se tratava de uma refeição comemorativa, ou podemos chamar de comunhão. Também, amados, em algumas passagens aí da lei, se os abençoados pegar, dizia que de 3 em 3 anos o dízimo deveria ser colocado nas portas dos levitas, na porta dos estrangeiros, das viúvas e dos órfãos, e era alimento para que eles pudessem comer até ficarem saciados. Então, nada a ver, vocês notem até agora, nada a ver com a obrigação de dar dinheiro. E vimos até aqui gestos o quê? De solidariedade e de generosidade. Então, amados, os cobradores de dízimos de hoje se baseiam quando Deus usou Melquisedeque para dar dízimos para Abraão. Sendo que, conforme eu usei o exemplo da lei, quando eu falei dos empresários, a partir do momento em que Deus edita a sua lei, tudo o que passou antes da lei se enquadrou na lei de Moisés, ou seja, na legislação judaica. Olha só que incrível, né, abençoados? E tem mais um detalhe. Naqueles dias que antecederam a Jesus, atenção, a religião e o Estado era uma coisa só, principalmente para Israel. Então, quem comandava as ordens dentro de Israel era a religião, o judaísmo. Eram os judeus que comandavam. Hoje não temos o Estado legislando junto com a religião. Hoje não existe isso. Então, pagar o dízimo era o mesmo que hoje nós pagamos ao Estado impostos. Era por isso que era cobrado o dízimo naquela época. Tudo
Amados, tudo que eu estou falando aqui é para abrir a sua mente acerca de dízimos. Então, naqueles dias em que se exercia o dízimo na lei de Moisés, não havia somente Israel esse tipo de prática de impostos, que para os judeus se chamou dízimo. Havia cobranças de impostos, por exemplo, na Grécia Antiga, na Mesopotâmia, na Babilônia, no Egito, na Índia. Eram práticas legalistas. E hoje, se você vê que hoje o sistema religioso ignorou todo esse contexto de impostos e só se aproveitam para falar do dízimo de Israel. E o pior, não deixam claro em suas mensagens que dízimo nunca foi dinheiro. Então nós concluímos que o dízimo tem bases bíblicas, mas de modo nenhum essa base bíblica pode ser aplicada nos dias de hoje e ainda mais ter a ver com o dinheiro. Concordamos aí biblicamente, abençoado? Vamos ver agora sobre Jesus de Nazaré. Vamos no tempo agora, avançar no tempo e ir a Jesus de Nazaré. E vamos ver o que ele fala sobre dízimo. Lembrando, tá? Um ponto importante, que Jesus de Nazaré vivia sob a legislação ainda mosaica, tá bom? Jesus de Nazaré estava submetido à lei de Moisés. Portanto, o dízimo aqui, quando Jesus de Nazaré estava vivo, estava de pé e vigorando. Amados, Jesus de Nazaré disse muito pouco sobre o dízimo. A única vez que Jesus fala acerca sobre o assunto foi para meter o cacete lá nos fariseus. Vamos acompanhar essa passagem? Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Não tem dinheiro aí. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, a essência. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, se é que eles faziam. Então Jesus aqui estava criticando ferozmente os fariseus, porque estes se agarravam aos aspectos formais da lei, aquilo que dava visibilidade, e nem sempre atendiam à essência da lei, o espírito da lei, que era para que eles se tornassem seres humanos melhores, claro, e em comunhão com Deus. E eles não deveriam omitir o dízimo. Portanto, mostra uma postura de Jesus de Nazaré apoiando o dízimo, tá? Porém, como eu falei, Jesus de Nazaré, enquanto vivo, o que ele fez? Cumpriu a lei. Então, não podemos esperar outra atitude de Jesus de Nazaré. Porém, mais uma vez eu reforço, em nenhum momento, o dízimo foi dinheiro. Então, a figura principal do cristianismo, que é Jesus, nunca disse que dízimo se tratava de dinheiro. E por outro lado, Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque dão mais valor ao dízimo do que os aspectos morais da lei. Agora, se nós pensarmos nesse versículo que acabamos de ler, vamos remeter aos dias de hoje. Não é assim que está o sistema religioso? Eles se importam mais em trazer um estudo profundo falando sobre o dízimo, erradamente, e esquecem-se da aberração que eles hoje se tornaram. Cá para nós, abençoados? Veja, olha para dentro desses lugares aí e vocês vão enxergar, não é possível. Então você vê os aspectos morais hoje do sistema religioso, está horrível. Famílias destruídas pela prostituição, por drogas, veja assassinatos nas famílias de pastores, mentiras, estão tudo aí. E esses líderes religiosos que se baseiam na Bíblia para pedir dízimo, e se for usar o texto de Jesus, se eles forem usar o texto de Jesus, deveriam se ater ao que o texto está dizendo. Se eles forem usar esse texto aí que nós acabamos de ler, Mateus 23, eles têm que se atentar ao texto. E o texto está claro, está dizendo que não é dinheiro. O dízimo que era para se entregar dentro desses lugares seriam o hortelã, como Jesus falou, endro ou cominho. Amados, eu até abro mão por uma salsinha aí, um cheiro verde. Mas tem que ser nessa linha, e não em dinheiro. Olha só.
Então, com o advento da derrubada do templo, no ano 70, mais tarde, né, o dízimo perdeu o seu efeito prático, principalmente entre os judeus. E como eu venho sempre falando nesse canal, né, abençoado? Hoje, os judeus, eles não têm mais como determinar o dízimo deles. Por quê? Porque a lei a lei está escrito que deveria ser dado aos levitas. Sendo que hoje, por tanto esse povo ser escravizado, né, chamada tantas vezes que esse povo de Israel aí foi colocado quase que a inexistência nos dias de hoje, eles perderam, eles não têm como hoje descobrir quem são o fulano ou o cicrano da tribo de Levi. Então eles tentam fazer do dízimo um ato de caridade, para não deixar passar em branco a lei de Moisés. Porém, eles não usam dízimo, dinheiro, principalmente como dízimo e mandamento, para ofertar lá nas suas sinagogas. Então, amados, nós falamos até agora sobre o aspecto judeu. E os cristãos da primeira era, como viam o dízimo? Então vamos falar agora sobre os primeiros cristãos, tá bom? Vamos procurar na Bíblia se encontramos respostas, né, dentro da palavra. Os livros que compõem, como o sistema fala, o Antigo Testamento, nós falamos o quê? Dos livros escritos em grego, porque ali tem história, ali tem lei, ali tem graça, tudo ali composto nos livros que foram escritos em grego. O livro mais antigo que apareceu no cenário, né, dos livros em grego ou do Novo Testamento foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, por volta ali do ano 50 depois de Cristo, bem próximo ali depois da morte de Cristo. Então, nesta carta, nós vamos ler agora, vamos ver Paulo dizendo que estava cansado e fadigado pelo seu trabalho. E dizia para não ser pesado a nenhum irmão, ele não pedia dinheiro, né? Pelo menos nessa época de Paulo, né, não havia alguma cobrança de dízimos em dinheiro. Vamos acompanhar aí 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, versículo 9, que diz ali, ó: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho, né? Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Amados, para quem não sabe, Paulo tinha uma profissão. Paulo, ele era fabricante de tendas, ele fabricava tendas, tá bom? Conclusão, Paulo trabalhava. Vamos ver agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 agora, versículo 8. Vamos lá, vamos ler. Que diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, novamente, Paulo diz que trabalhava dia e noite, para não ser um fardo pesado para ninguém, tá bom? Porém, ele ressalva que até mereceria receber alguma coisa. Veja no verso 9 o que Paulo fala a respeito da sua autoridade. Vamos lá, está aqui. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Então Paulo deixa claro que não aceitasse, né? Ele não aceitava a questão do dinheiro para que pudesse servir de exemplo para os outros. Em 1 Coríntios capítulo 9, tá? Se os abençoados ler lá, vai ver que Paulo começa o capítulo fazendo assim uma choradeira, né? Uma choradeira danada, dizendo que trabalhava muito, que se esforçava muito, que estava muito cansado, fadigado, e não queria nada em troca, para não criar obstáculo para o Evangelho. Porém, amados, é interessante, aí Paulo ele não tinha muito essa ideia de dinheiro, né? Ele até procurava não ser pesado para os abençoados trabalhando ali de noite. Não que o povo não quisesse ajudar Paulo, mas o próprio Paulo ele era melhor, ele tinha esse pensamento. Mas uma coisa me chama bastante atenção já nesta época, tá? Por que Paulo falava isso? Olha só, nós vamos ver por que Paulo falou isso. Porque Paulo sempre falava, gente, olha, eu trabalho, eu não fico por aí pedindo nada, eu não quero ser pesado, tá? Por que Paulo falava isso? Olha, amados, preste atenção no que eu vou falar. Isso nos dá indícios
que já começaram, né, naquele tempo, né, uma coisa bastante esquisita em relação à questão de dinheiro para os primeiros cristãos. Parecia que alguém, né, em outra ponta lá de Paulo, né, a outra ponta, né, já pedia dinheiro ou se beneficiava de algo dos irmãos. Era costume naquela época, principalmente entre os discípulos de Jesus de Nazaré, as pessoas que queriam viver o cristianismo, eles tinham que vender toda a sua fazenda, né, tudo aquilo que eles tinham, e se mudar para uma comunidade. Era feita uma comunidade cristã. Então a pessoa ia lá, vendia, né, chegava lá, entregava aquele dinheiro talvez na mão do principal ali daquela comunidade, e ele tinha ali a sua casa e tal, né? Era feito mais ou menos assim. Como foi o caso de Ananias e Safira, vocês lembram? Ananias e Safira? Onde, segundo o relato lá em Atos dos Apóstolos, dizia que eles esconderam parte da venda do terreno que eles fizeram. Então eles esconderam. E ali diz, né, os escritos, que eles foram fulminados na hora quando foram perante Pedro dizer que só tinha aquele dinheiro ali. Então isso me dá a entender que os discípulos de Jesus de Nazaré começou esse tipo de prática de aceitar dinheiro. Diferente da lei de Moisés e diferente daquilo que Paulo pensava. Amados, ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, e nós vamos ler, Paulo realizava uma coleta em dinheiro, mas era para ajudar os necessitados da cidade de Jerusalém. Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, que diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Amados, tá bem claro, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com dízimo, tá bom, abençoado? Não tem nada a ver. Já em Filipos, vamos ver Paulo agradecendo os irmãos de Filipenses, né, no capítulo 4, versículo 15 e 16, por causa daquilo que mandaram para Paulo, certamente numa viagem que Paulo fez a Tessalônica. Vamos ver, Filipenses, capítulo 14, capítulo 4, versículo 14 ao 16, que diz: todavia fizeste bem, olha aí, em tomar a parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja ou comunidade, tá bom? Igreja aí é uma forçação de barra porque não havia, era comunidade, comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então, amados, aí no texto não está claro, não especifica, aí não está especificado que era dinheiro. Eu creio que naqueles dias o uso do dinheiro era bem limitado, diferente de hoje, né, abençoado? Hoje tudo é economia, tudo é por dinheiro. Hoje tudo é por dinheiro. Naquele tempo de Paulo, quando esses homens viajavam de uma cidade para outra, o que mais os viajantes precisavam era de mantimentos para sobreviver. Então, eu creio que ali falava-se sobre mantimentos. Agora, amados, vamos passar aqui a uma outra parte que nós vamos tratar do concílio. Lá em Atos capítulo 15, né, que ficou conhecido como o primeiro concílio do cristianismo, segundo os teólogos, né, segundo a teologia, ali foi redigida uma carta. E nessa carta que foi redigida ali, estava desobrigando quem seguisse o cristianismo de seguir a legislação judaica. Ou seja, a partir daquele momento, judeus e gentios estavam livres, se quisessem ser cristãos, de seguir a lei de Moisés. Não era mais necessário. Então, os chamados cristãos não iriam mais seguir a Torá. Amados, preste bem atenção. Só essa passagem, lá em Atos capítulo 15, e o que ficou acertado nessa carta, já eliminaria o quê? Qualquer discussão a respeito de dízimo como dinheiro. Sim ou não? E essa mesma discussão aconteceu em Gálatas.
no capítulo 2. Ali mostra Pedro sendo repreendido. Por quê? Porque Pedro não era mais obrigado a seguir a lei, só que Pedro, Tiago e João fazia-se tudo que a lei de Moisés mandava. Sendo assim, né, quando ficou determinado que desobrigaria os gentios a viverem como judeu, e vê Pedro obrigando os gentios a viverem como judeus. Então, amados, ficou determinado ali naquele tempo, no concílio, o fim da lei de Moisés. Tanto que Paulo diz que Cristo foi a finalidade da lei. Cristo foi o fim da lei. Vamos ler. Romanos capítulo 10, versículo 4. Eu gosto muito desse versículo. Que diz ali, olha. Porque o fim da lei é Cristo. E ficou acertado no concílio, hein? Entre eles. Porque o fim da lei é Cristo. A finalidade da vida de Jesus é o fim da lei. Para a justiça de todo aquele que crê. Então é um texto bastante claro. Amados, o que vimos até agora, no começo do cristianismo, de acordo com os textos que compõem os livros do Novo Testamento em grego, é que havia uma contribuição, porém de forma voluntária, não de forma obrigatória. E olha, nada tinha a ver com dinheiro. Nada tinha a ver com dinheiro. E que naqueles dias, pelas características daqueles tempos, não era costume usar dinheiro para isso. Então vocês notam a lucidez que tinham os irmãos daquela época em relação a estas questões. Eles eram bem claros. Olha, eles aboliram a lei de Moisés do meio dos gentios e desobrigavam os judeus, ou aqueles que se converteram, que era de Israel, ou o judeu mesmo que se convertia ao cristianismo, desobrigava eles a cumprir a lei de Moisés. Então está bem claro. Amados, há um livro conhecido, não sei se alguns abençoados aí conhecem, ou se todos conhecem, chamado Didaquê, que foi um livro escrito, segundo esse livro, escrito pelos apóstolos, chamado Didaquê, que quer dizer ensino. Esse livro é muito importante historicamente falando, mas o sistema religioso, que detém os direitos autorais da Bíblia, ou seja, eles colocam o que quer e tiram o que quer, não considera esse livro digno de fazer parte da biblioteca oficial do sistema religioso, que é a Bíblia. Um livro que foi escrito ali, provavelmente, entre os tempos dos discípulos de Jesus e também um pouquinho mais na frente. Por volta, eu acredito até ali, por volta do ano 90, depois de Cristo. Mas em nenhum momento esse livro fala de dízimos. Uma outra informação importante. Inclusive, até em relação a dinheiro, o que o Didaquê fala, eles fazem observações severas, né, sobre o dinheiro. Tem uma passagem, se não me engano, no capítulo 13 do Didaquê, diz que se um profeta chega a uma casa de um irmão e recebe, né, esse irmão vai receber, porém, este profeta não deve ficar mais do que 3 dias na casa daquela pessoa. E quando ele for embora, quando ele partir, dê a ele o necessário para a sua sobrevivência, alimento para esse profeta. Mas, se esse profeta lhe pedir dinheiro, esse será considerado um falso profeta. Olha só o que diz o Didaquê em relação a essa questão. É claro que nós cremos que profecia se acabou e hoje não existe mais profecias nem profetas. Tá bom, abençoados? Mas era costume, naquele tempo, os profetas pedirem dinheiro. Parece até os dias de hoje, né? Tem gente aí que se diz ser profeta, você vai a um monte desses aí, a pessoa está lá para pegar o teu dinheiro. Então, olha, não tem. Agora, a primeira vez que se tem notícia sobre dízimos entre os cristãos foi com Cipriano, de Cartago. Eu vou falar de Cipriano? Cipriano foi um padre do sistema religioso, né? Ali por volta do ano 2 depois de Cristo. Ele escreveu vários artigos e um deles sobre o dízimo. E mais tarde, no Concílio de Nicéia, os homens resolveram instituir o dízimo também como uma ordem de mandamentos. Então, o que eles fizeram? O dízimo saiu de cena.
Jesus disse que ele era o fim da lei. Os discípulos de Jesus e o apóstolo Paulo se reuniram em Jerusalém e escreveram uma carta desobrigando os judeus a cumprir a lei. Só que mais tarde, o sistema religioso voltou com o dízimo para os dias até hoje. Então, amados, vocês vejam a tamanha autoridade, entre aspas, que esse sistema tem. Eles simplesmente desfizeram de Cristo e também dos discípulos de Jesus e de Paulo. E essa argumentação sobre dízimo, ela foi sendo desenvolvida gradualmente ao longo dos séculos. No começo era feita de forma que alcançasse os pobres e necessitados. Porém, hoje virou uma regra, principalmente do lado dos evangélicos. Ou seja, entre os primeiros cristãos era uma prática que não estipulava valor. Porém, hoje é sabido por todos nós que é cobrado esse imposto de 10% para essas pessoas poderem usufruir dos benefícios de estarem agregados a uma denominação. Onde, além dos dízimos custearem a manutenção dos templos, os seus megatemplos, custeiam também a ajuda de obreiros e, claro, que o líder religioso ali daquele lugar exerce o maior poder de administrar esses bens. E os que não fazem, os que não dão os 10%, sofrem constantemente na mão dessas pessoas. Vemos parte de seus líderes ameaçando essas pessoas em seus discursos de irem ao inferno, porque estão roubando a Deus. Eles conseguiram colocar o dízimo como um roubo a Deus, usando aquela passagem de Malaquias. Então essa doutrina dos dízimos ficou bem difundida mais tarde, ali por volta do século V, quando a velha e boa historinha do sistema religioso, que um dia Jesus vai voltar, foi um argumento que eles usaram para cobrar o dízimo. Amados, essa história de Jesus voltar, isso contagiava e contagia os cristãos até os dias de hoje. Ali se pregava o quê? O desapego. Olha, vocês não têm que juntar coisas materiais. Né? A igreja condenava veementemente aqueles que guardavam bens e posses, quase que obrigando as pessoas a darem o seu tudo, ou melhor a Deus, a darem o seu Isaac a Deus. Porque ser pobre para o sistema religioso, naquela época, continuava sendo uma grande virtude. E até os dias de hoje, há poucos anos atrás, está mudando. E assim foi sendo erguendo o quê? Esse grande império, esse grande ministério, que hoje vemos aí. Porque o maior patrimônio do sistema religioso não são as posses que eles têm, é a mente das pessoas. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata, é a mente das pessoas. Porque enquanto eles dominarem a mente das pessoas, eles terão subsistência para a sua sobrevivência, que gozam em suas mansões luxuosas, enquanto que seus adeptos morrem de fome. É isso que acontece. Mas agora cabe também aqui uma ressalva, eu quero fazer essa ressalva. Hoje, dentro da Igreja Católica, há muito tempo não se cobra dízimos. E o Papa atual, que está aí no poder, reescreveu o mandamento, o mandamento 5º da Igreja. Ele trocou a palavra dízimo por ajuda aos necessitados. Então, hoje, já não é cobrado assim tão ferozmente o dízimo dentro da denominação católica. Agora, suas filhas, que nasceram do catolicismo, que são os protestantes, estes continuam implacáveis cobrando dízimo. E olha, e não abrem mão disto. Eles são conhecidos aí como, muitos deles, nem todos, com a famosa teologia da prosperidade, onde pregam que quanto mais as pessoas derem seus dinheiros, as suas ofertas, o seu tudo, mais prósperas elas serão. Só que isso não acontece. Hoje nós vemos várias causas na justiça de pessoas que se sentiram lesadas e entraram na justiça para reaver o dinheiro que deram lá na falsa igreja. Então, amados, eu acho que não existe mais dúvida entre nós como foi sendo desenvolvida no sistema religioso a volta do dízimo, antes abolido por Cristo na cruz, confirmado com seus apóstolos, e depois a igreja reedita o dízimo, a lei voltou para o sistema. Meus queridos, eu não tenho nada a ver com aqueles que acham que o dízimo é necessário. Não tenho. Eu só não consigo entender, diante de tantas aberrações que vemos hoje em dia,
que vem destes lugares chamados igreja, amados, é muita coisa. Eu não entendo, não consigo entender como uma pessoa consegue ir a um lugar desses e entregar esse dinheiro na mão destas pessoas. Outro dia mesmo eu estava conversando com a minha mãe, e ela por muitos anos foi de uma igreja aqui perto de onde eu moro, e descobriu que o pastor estava em adultério, mas ninguém falava nada. O homem ficou assim durante 10 anos, porque tinham medo de falar. Então hoje nós vemos vários líderes ensinando, olha, isso é verdade, a seus liderados como arrancarem dinheiro das pessoas. Isso foi exibido em rede nacional. Vocês sabem de que eu estou falando? Ensinando os seus pastores a arrancarem dinheiro das pessoas. Amados, isso tudo ainda seria relevante diante de tudo isso. Mas diante do que a Bíblia classifica essas pessoas, né? A Bíblia diz que aqueles que ainda praticam o dízimo, por exemplo, como um mandamento, ressuscitando a lei de Moisés, veja o que Paulo disse sobre isso. Agora vamos entrar numa parte muito importante da mensagem. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Né? Vamos ler. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Paulo estava falando que já existia no meio pessoas que estavam levando a questão de dízimos e ofertas para uma outra ótica. E Paulo fala que a lei é jugo de escravidão. Depois ele completa. Estai, pois, firmes, né? Tá. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo fala sobre circuncidar. Esse que se circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Mas se trocarmos circuncidar por dizimar, seria a mesma coisa? Claro que seria. Essa pessoa estaria debaixo do jugo de escravidão, tendo que cumprir toda a lei. E detalhe, separado de Cristo, conforme Paulo informa agora no versículo 4. Está aqui, versículo 4, para os abençoados aí guardarem esse versículo aqui. Ó. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, amados, essas pessoas, além de serem enganadas dentro da Bíblia e pelos homens, ainda estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10, para encerrar. Vamos ler. Que diz: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito lá em Levítico, se não me engano: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, amados, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O recado está dado. Dízimo nunca foi dinheiro. Porém, os homens transtornaram a palavra da verdade e da justiça em uma causa humana. Como, aliás, não é surpresa para nós, não é somente o dízimo que eles deturparam. Eles deturparam a Bíblia em todas as suas doutrinas. Então, é um povo, não pelo povo, mas por seus líderes, se tornaram um povo antibíblico e que vive debaixo de maldição. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu espero sinceramente ter sido claro nessa mensagem. Se você não entendeu essa mensagem, escute outra e outra e outra vez. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem.
Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.